Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Que bênção estar aqui com vocês de novo. Nós continuamos então esse primeiro curso de doutrina da igreja que a comunidade Paz e Mel vem fazendo, né, que se sentiu chamada a fazer, sobre essas verdades fundamentais da fé cristã, da fé católica, o querigma. E nós então falamos sobre o amor de Deus, esse amor maravilhoso, a essência de Deus mesmo, que é amor, as características do amor, amor pessoal, incondicional, eterno, infinito, né, que toma iniciativa, que é anterior às nossas, a qualquer agradecimento ou a qualquer mérito nosso. Vimos como Deus realmente tem um amor apaixonado naquele trecho de Oséias, né? Um amor que perdoa, um amor que sente, visceral por nós, um amor em que a criação mesmo é uma obra do amor de Deus. Vimos as formas como Deus ama, nos ama como Pai, que incentiva, que exige, como uma mãe que é eterna, afetuosa. Vimos um amor apaixonado, de esposo, de amante. E acima de mais do que tudo isso, um amor que simplesmente está conosco. Vimos que nós muitas vezes não percebemos esse amor, não temos essa terrível realidade do amor de Deus, parece que não nos atinge muitas vezes, não chega até nós. E há tantos males no mundo. Como que Deus nos amando, há tantos males, há tantos sofrimentos no mundo. E vimos que tudo isso se dá por causa da realidade do pecado. Realidade do pecado que se inicia e que tem o seu mistério começado no pecado original, no pecado de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, o pecado de toda a humanidade de então, que quis ser como Deus, quis ter os mesmos atributos de Deus, mas sem Deus, independente de Deus, recusando a graça dele, mas querendo pelo seu esforço, querendo tomar como que assim o lugar de Deus, ou querendo ser como Deus, como foi a tentação da serpente. Sereis como Deus. Vimos as consequências terríveis desse pecado original, né? A perda da intimidade de Deus, a perda da proximidade de Deus, a tristeza, o deixar de ver Deus face a face, os sofrimentos físicos, a necessidade de esforço, de suor, de dor para o próprio sustento, e finalmente a morte física. E vimos que esse pecado original teve consequências para toda a humanidade, porque Adão e Eva eram toda a humanidade, né? Nos gerou a herança da morte eterna, e a morte física e depois a morte eterna, e gerou consequências para toda a criação. Toda a criação entrou num estado decaído, multiplicaram seus pecados depois do pecado original. E vimos, na última formação, como Deus nos resgatou disso, como nós já estamos salvos no Senhor Jesus. No sacrifício de Jesus, a sua morte realmente foi uma morte redentora, nos livrou do pecado e das consequências do pecado, do mal que é a sua consequência. Nos livrou do afastamento de Deus, nos livrou da tristeza, nos livrou da morte eterna. Bom, nesta última formação, da primeira parte do querigma, nós vamos ter essa última formação agora, e depois, talvez no final do ano, nós ainda temos algum complemento do querigma, mas por enquanto nós vamos encerrar esse bloco. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão do pecado, porque é uma realidade que é tão negada no mundo de hoje, tão esquecida, e nós precisamos aprofundar um pouco para compreender um pouco melhor. Mas, dessa realidade do pecado, eu preciso dizer que nós realmente já estamos libertos, o Senhor Jesus nos libertou, nós vamos ter que aderir a essa salvação apenas, conforme a gente já falou. Bom, então, em primeiro lugar, aprofundando essa realidade do pecado, é preciso
às vezes a gente diz, precisa esclarecer em primeiro lugar quem é que peca. Porque às vezes eu participo do pecado do outro. Eu não percebo, ou principalmente às vezes eu quero negar para mim mesmo, né? Não quero, mas eu participo do pecado do outro. E o Catecismo da Igreja Católica nos diz assim, no seu número 1868, 1868, o pecado é um ato pessoal. Mas, além disso, nós temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros quando neles cooperamos. Participando neles direta e voluntariamente, eu posso estar ajudando, né? Mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Então, né, às vezes, hoje acontece toda uma campanha, por exemplo, pró-aborto. Ou então se fica dizendo, não, mas aquela pessoa não tinha condições de optar, ou em tais condições a pessoa não tem condições, então ela pode fazer o aborto. Nós podemos estar colaborando com o pecado. Estamos participando desse pecado. Nós temos que confessar esse pecado com uma pessoa que, ou pelo menos em alguma medida, mas da mesma forma que a pessoa que cometeu ele diretamente. Não podemos, foi o outro que fez. Não, aquilo que nós, o nosso louvor, a nossa aprovação do que os outros fazem, gera responsabilidade. Não os revelando ou não os impedindo quando somos a isso obrigados. Então, eu ocultar o pecado do outro, permitir que as suas consequências prossigam, não impedindo, às vezes se é um crime, não revelar às autoridades, não levar a público. Né? Por exemplo, no caso de pedofilia mesmo, né? Se a vítima não consegue falar, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que ajudar a revelar, eu tenho que ajudar a que acabe com este mal, esse pecado terrível. Nós não podemos ficar. Então, se não fazemos, nós nos tornamos coautores, cúmplices do pecado. Claro que sempre depende das circunstâncias concretas, mas é preciso ter em mente de que existe uma responsabilidade nossa pelo mundo à nossa volta. Né? Então, temos que agir de acordo com isso. Bom, vimos que todos os pecados trazem consequências más, o Catecismo diz isso, aos olhos da fé, número 1488, nenhum mal é mais grave do que o pecado. E nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Então não são os males físicos, não são os vulcões, não são que são o pior mal. O pior mal é o pecado. Né? Na própria definição de pecado estão implícitas as consequências más que o pecado vai ter. Né? Diz o Catecismo no número 1849. O pecado fere a natureza do homem, ofende a solidariedade humana. E mais, diz assim, as consequências do pecado original e de todos os pecados do homem conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora. Né? Isso aí está no Catecismo número 408. Então, ele vai trazer consequências más. O pecado, nós já nos debruçamos sobre isso quando falamos do pecado original, mas todo o pecado vai ter consequências más. Né? Vai ter outras consequências que vão fazer o mal para a própria pessoa, para o próprio autor, para alguma vítima, em especial do pecado, e para toda a humanidade, para a igreja. Bom, nós já tínhamos visto também que existem males que Deus permite no seu amor para nos advertir, para nos afastar do pior mal, que é a morte eterna. Então, às vezes Deus permite que males nos aconteçam, Deus dá, aspas, castigos. Os castigos de Deus nunca são uma vingança no sentido de Deus querer fazer um mal,
Mas, às vezes, acontece dele querer realmente nos advertir, nos mostrar, olha, esse caminho está errado, mude. Mas o pecado também tem suas consequências más. Isso não é Deus querendo advertir, isso é simplesmente a consequência inevitável do pecado. Uma consequência que faz parte da própria natureza do pecado. E a igreja diz que o pecado tem duas penas, né? Uma dupla consequência. O catecismo diz isso. O pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave, ele vai começar a fazer uma distinção que nós vamos aprofundar depois, que é a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. No número 1472, então, o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Ele rompe completamente a possibilidade da vida eterna, da herança com Deus. Por isso que se nós morrermos no pecado mortal, o nosso destino é o inferno, é o afastamento eterno do Senhor. Priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Essa privação chama-se pena eterna do pecado. Por outro lado, todo o pecado, né, mesmo o venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas e exige uma purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Essa purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como uma consequência da própria natureza do pecado. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, não subsistindo qualquer pena. Está no Catecismo da Igreja Católica, número 1472. Então, o pecado exige reparação, o pecado exige uma purificação nossa, né? Uma coisa é a purificação pela pena do pecado, pelo mal que o pecado fez. Outra coisa é a pena eterna. Dessa pena eterna, nós vamos ser perdoados no sacramento da reconciliação, pelo arrependimento sincero, pelo desejo de não mais pecar e pelo poder do sacramento, pelo poder de Deus de perdoar pecados. Mas essas penas temporais, elas subsistem. Nós temos que continuar reparando aquilo que nós fizemos. Imagina se eu pego um carro e saio com ele e bato e destruo, né? O dono do carro, meu pai, por exemplo, meu irmão, meu filho, minha esposa, pode me perdoar. Perdoa. Mas este perdão, ele não traz o carro de volta. Né? Bom, eu vou ter que consertar esse carro, ou comprar um carro novo e gastar com isso, e sofrer com isso. E isso é inevitável. E essa consequência é inevitável. Então, da mesma forma, as penas temporais, essa purificação, que é a consequência do pecado, é inevitável. Diz o Catecismo, o perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado. Número 1473. Bom, o Catecismo diz ainda que o cristão deve esforçar-se suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo o tipo neste mundo, né? E chegar na hora de enfrentar serenamente a morte, aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se, através de obras de misericórdia e caridade, também pela oração e diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Número 1473, o mesmo número 1473. Então, nós todos temos muitos sofrimentos, muitas dificuldades na vida. E nós podemos, em cada uma delas, oferecer para Deus. Oferecer a Deus, oferecer ao Senhor.
oferecer em reparação pelos pecados que a gente mesmo comete, que toda a humanidade comete contra Deus. E isso vai realizando aos poucos essa purificação dos nossos pecados. Se nós não, e nós podemos somar a isso penitências, jejuns, a prática da caridade, o despojamento das suas coisas para dar ao próximo, dar ao pobre, atos de misericórdia, perdão que nós mesmos exercemos com relação aos outros, tudo isso ajuda a pagar as penas temporárias do pecado. Se nós não pagamos bastante, e nós ainda assim não estamos em pecado mortal, nós vamos passar pelo estado chamado purgatório, onde haverá muito sofrimento, para nós continuarmos purgando os nossos pecados, né? O mundo de hoje diz que tudo se é ultrapassado, né? Mas a igreja diz que é assim. O Senhor Jesus diz que é assim, né? E eu prefiro acreditar neles do que no mundo, que ele está errado em tantas coisas. Além do mais, eu percebo que isso é verdade, né? Porque seria injusto que o mal não tivesse consequências. Seria muito fácil fazer todo o mal e tá, tudo bem, Deus perdoa, né? Bem, seguindo, o catecismo diz: o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si. E depois diz, isso é no número 761, desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar toda a humanidade. No número 56. Bom, mas ainda assim, ainda desfigurado pelo pecado, o ser humano continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho. Ele está privado da glória de Deus, mas privado da semelhança, mas ele continua sendo a imagem de Deus. E precisa buscar, por uma vida santa, por uma vida de oração, de jejum, penitência, voltar a recuperar essa semelhança, né? Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 705. Bom, uma outra consequência muito importante do pecado, nós já vimos isso também quando falamos do pecado original, é que ele gera uma propensão para o pecado. O pecado gera uma propensão para o pecado. Diz o Catecismo número 1865. O pecado cria uma propensão ao pecado. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação correta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Então, número 1865 do Catecismo. Então, o pecado ele faz isso. Ele enfraquece a nossa vontade e, portanto, nos deixa propensão a fazer mais e mais o pecado, embota a própria consciência. Às vezes, nós vemos isso. As pessoas que estão tão acostumadas a pecar, tão acostumadas, que já perderam o senso disso. Ou, às vezes, quando não perderam o senso, perderam pelo menos a capacidade de resistir. Nós já sentimos isso. Vejam, nós vamos falar mais especificamente disso quando falarmos dos pecados capitais, mas a pornografia. A pornografia é um vício que você começa a praticar e ele vai exigir sempre mais, sempre mais, sempre mais, né? Há relatos que a pessoa começa a consumir pornografia, aí começa a consumir, passa a ter necessidade de pornografia infantil, porque é um vício que vai pedindo mais. Então nós temos que cortar o mal pela raiz e viver uma vida modesta. Aprender a baixar os olhos, né? Quando vejo uma mulher, eu que sou homem, vejo uma mulher pelas suas vestimentas, pela sua forma de se mostrar, que está me chamando a atenção e sentidos, então baixar os olhos, não prestar atenção, porque a carne quer o contrário, né? É difícil resistir. Então, viver uma vida modesta, porque é um vício que continua. Veja a gula.
né? Se você vai se permitindo comer mais delícias, tem que parar. Da mesma forma a ira, se você vai se permitindo se irritar com cada coisinha que acontece, você vai se irritar mais e mais e mais. Tem que cortar, tem que aprender a se acalmar desde o começo. É mais fácil parar no começo do que parar depois, né? Mas não só isso, o pecado gera uma propensão para todos os pecados. Enfraquece a nossa vontade não só para o próprio pecado, mas para todos, né? E justamente esses pecados capitais, a característica deles, os 7 pecados capitais, é de nos enfraquecer a nossa vontade justamente para cometer novamente o mesmo pecado, mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Os pecados capitais do orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza. Muitos falam aqui da luxúria, não, mas a impureza, eles não precisam chegar na luxúria. A impureza, ela já é um pecado, já vai levar para o mal pior depois. A gula e a preguiça. Todos esses pecados, nós vamos deixando eles nos tomar, eles vão tomando cada vez mais. Exemplos que nós já demos, a preguiça, a mesma coisa. Não, agora estou cansado. Isso vai crescendo cada vez mais. A avareza, não, eu tenho que ter bens, eu tenho que ter segurança. Precisa cortar no começo. Bom, o pecado é aquilo que nos exilou do céu e nos submeteu à morte, né? Nos exilou do céu está no Catecismo número 2795. Diz também o Catecismo, a morte é consequência do pecado. A morte a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado. Número 1008 do Catecismo. Bem, nós, quando falamos das penas dos pecados, vimos ali uma diferençazinha entre o pecado mortal e o venial, e nós vamos prosseguir, aprofundar um pouco essa diferença. O Catecismo diz que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Tá? Isso está no Catecismo número 1855. Então, ela destrói a caridade no coração do homem e desvia o homem de Deus. Nós dizemos que quando se comete o pecado mortal, nós estamos privados do estado de graça, do estado de estar próximos de Deus. Diz o Catecismo também que o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como também, e ao contrário, o amor. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna do inferno. Não poderia ser mais claro o Catecismo aqui no número 1861, né? Aquilo que a gente já tinha falado. Se perde. Então, não está errado isso que se fala tanto hoje, que o inferno não existe, ou que é impossível ir para o inferno por causa da misericórdia de Deus. É um erro. É um erro. Muitas pessoas querem se enganar e arrumar uma justificativa para o seu pecado, ou uma justificativa que permita não ter que fazer um combate ao seu pecado, a se melhorar como pessoa, a se combater as próprias más tendências, mas é simplesmente um erro. Não dá para cair nesse erro, né? É importante dizer que o que causa a irrevogabilidade dessa pena eterna não é uma falha na misericórdia de Deus, mas é a radicalidade da recusa do amor de Deus que o pecado mortal significa. Então, mesmo quando o Catecismo, por exemplo, quando ele fala do pecado de Lúcifer, ele diz assim,
É o caráter irrevogável da sua opção, não uma deficiência na infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Número 393 do Catecismo. Bom, Deus nos perdoa, Deus quer o perdão. E, para tanto, Ele nos deu o sacramento da reconciliação. E, portanto, nós devemos buscar sempre o sacramento da reconciliação. Esse é o meio que o Senhor deu. Né? Jesus disse que quando ressuscitou, nas primeiras aparições dele ressuscitado aos apóstolos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo, diz, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados e quem os retiverdes serão retidos. Deus deu o poder àqueles homens e àqueles a quem eles ordenassem de perdoar os pecados. É Ele mesmo que perdoa os pecados através dele. Né? Diz o Catecismo, o pecado mortal exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus, uma conversão do coração que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. É o Catecismo número 1856. Importante dizer, nós, pela doutrina, ouvindo o ensinamento do Senhor Jesus, nós conhecemos o que é pecado, o que não é, o que é certo e o que é errado. E nós vamos viver de acordo com isso, né? E nós não vamos negar a verdade do que é pecado e o que não é. Mas também não nos cabe julgar os outros. Né? Dizer, não, esse fulano não tem salvação, esse fulano é o pecador, ou diretamente para a pessoa, tu és isso, tu é aquilo. Não nos cabe julgar. Ao mesmo tempo que nós não podemos falhar na busca da verdade e na defesa da verdade, também não nos cabe emitir julgamento sobre as pessoas. O Catecismo diz assim, mesmo podendo julgar que um ato em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1861. Nós da comunidade Paz e Miel somos muito chamados a isso, que nós, no nosso carisma da acolhida, quando nós está direcionado para a acolhida ao outro, na dimensão da acolhida ao próximo e a nós mesmos, na acolhida ao ser humano, nós temos esses dois grandes pilares. A um lado, a intransigibilidade da verdade, uma defesa intransigência da verdade, nós não vamos relativizar a verdade, nós não vamos dizer que não é pecado o que é, nós não vamos, não. Mas de outro lado, o amor incondicional e a acolhida incondicional. Nós vamos aceitar a todos, nós vamos ter misericórdia com todos, nós vamos perdoar a todos, nós vamos dar a possibilidade de voltar a todos. Claro, cada um vai ter que responder pelos seus pecados, pelos seus crimes, se tiver, mas nós não vamos condená-los ao inferno, nós não vamos julgá-los. Mas não vamos negar a verdade também. Então, todo cristão é chamado a isso também, né? Está no nosso carisma, mas é o que o catecismo disse, né? O catecismo é para todos nós. Bom, importante dizer, né, que para a confissão não é um ato meramente formal. Ele é um ato também formal, o sacramento que é ministrado, mas ela precisa de alguns elementos, né? A gente faz o exame de consciência, se prepara, medita. É preciso haver o arrependimento. Não o ver o mal feito e o deplorá-lo, o rejeitá-lo. E mais, há o chamado propósito de emenda, que é o desejo, firmemente, como nós rezamos no ato de contrição, né, na confissão, de não voltar a pecar. Nas mesmas condições, na mesma situação, eu não quero mais pecar. Bom, às vezes eu prevejo, mas eu não vou ter força ali. Mas eu não quero. Eu vou fazer o esforço. Do que depender da minha vontade pode fraquejar. Mas do que depender dela, eu não vou fazer. E nós vamos fortalecendo a nossa vontade com isso também. Né? No pecado, tanto do pecado, a distinção do pecado mortal do venial, nós vamos
O pecado mortal ele se define com 3 elementos, né? Todo o pecado tem 3 elementos. A matéria tem que ser a matéria de pecado, que de fato tem que constituir um pecado em tese. A consciência e a vontade. Né? Um pecado que é feito inconscientemente, né? O exemplo do sonâmbulo não é pecado. E sem vontade, a pessoa é obrigada, está com uma arma apontada para si, ou enfim, uma outra situação, não acontece pecado. E o pecado mortal acontece quando a matéria, não só a matéria, mas a matéria grave. A consciência é plena e a vontade é plena. Então, sempre, todo pecado tem matéria, consciência e vontade. O mortal tem matéria grave, consciência plena e plena vontade, ou pleno consentimento também, também se fala. Então, em todos os mandamentos nós podemos ter essa situação do pecado mortal. A matéria é grave, e aí depende da situação de cada um, o consentimento e a vontade que vão estar presentes ou não. O Catecismo da Igreja Católica diz que, número 1859, o pleno conhecimento é o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e a sua oposição à lei de Deus. E ainda tem que ser suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal, número 1859. Né? Diz ainda que a ignorância involuntária pode diminuir ou até excusar a imputabilidade da falta grave. Os impulsos da sensibilidade, as paixões, podem igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta, como também as pressões exteriores, as perturbações patológicas. Isso está no número 1860. Né? Claro que a gente tenta não raciocinar muito com essas coisas, né? Tentando simplesmente ser melhor se nós estamos olhando para nós mesmos, mas apenas para saber que existem esses fatores também. A ignorância afetada e o endurecimento de coração não diminuem, mas aumentam o caráter voluntário do pecado. Se nós recusamos saber, e se nós endurecemos o coração, se nós nos enraivecemos, conhecendo a verdade, ao invés de nos abrirmos para ela, nós nos enraivecemos e passamos a negá-la porque ela é dura para nós, isso não diminui, mas aumenta a gravidade do pecado. Está no número 1859 do Catecismo também. Bem, o Catecismo diz que existe a lei moral que está inscrita no coração do homem. Né? Então ele diz assim que é presente no coração da pessoa a consciência moral e impõe no momento oportuno fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. É o número 1777. Tá? É uma lei inscrita no coração do homem. Está no 1776, que cita a Constituição, o Gaudium et Spes. Bom, existem algumas prescrições na igreja que são especialmente graves, pecados que são especialmente graves e que possuem uma pena mais grave, que é uma pena canônica, que é a chamada excomunhão. Né? E existe a possibilidade de uma excomunhão que é chamada de excomunhão imediata. Independentemente de um tribunal eclesiástico a julgar, ela vale desde o momento do fato. São exemplos de pecados dessa gravidade: o aborto, a profanação das espécies consagradas, a heresia, a apostasia e o cisma. A heresia é proclamar uma verdade falsa, né, como falsear uma verdade da igreja, ou dizer que é verdade algo que é falso, ou negar uma verdade. A apostasia é a rejeição em um bloco da verdade católica. Né? E o cisma é criar uma divisão da igreja. Então, todos estes são pecados que têm essa pena gravíssima de excomunhão. Vejam, nunca é uma deficiência na misericórdia de Deus, mas é uma consequência da gravidade do pecado. Né? As pessoas podem voltar a se reconciliar e voltar para a igreja, voltar para Deus. Né? Deus quer isso.
Mas esses pecados mais graves, eles precisam ser perdoados no sacramento da confissão por um bispo, ou por quem o bispo autoriza. Então, isso permite, por exemplo, que o bispo, por um pecado do aborto, ele concede aos padres, né, eu vou dizer aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, onde eu sei que o bispo, pelo menos já foi assim, conversar com os padres era assim, concede o poder de perdoar tantos abortos. O padre vai lá e perdoa. E quando ele já perdoou todos aqueles, ele tem que voltar e pedir uma nova jurisdição para o bispo para perdoar novos abortos. Isso dá ao bispo, vejam, a ciência, a possibilidade de estar ciente de quantos abortos acontecem na sua diocese, quantas profanações ao Santíssimo Sacramento acontecem, para tomar as medidas cabíveis contra isso, né? Formar até mesmo, se for conveniente, exorcistas, fazer uma formação para os ministros da Eucaristia, enfim, dar formações para a comunidade, promover uma adoração em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, ao Santíssimo Sacramento. Ele vai ter uma consciência melhor da realidade, vai poder tomar melhor as medidas em face dessa realidade. E também existem, mas, inclusive, o Papa Francisco, quando ele proclamou o Ano da Misericórdia, ele proclamou um ano em que todos os padres poderiam perdoar livremente os pecados, no sentido de que a misericórdia incentivasse o fim do pecado, né? Mas, passado esse tempo, se volta para o regramento normal. É preciso que seja um bispo ou quem ele autoriza. E existe, por fim, o pecado que a Igreja diz que não tem perdão, que o próprio Jesus diz que não tem perdão, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz isso, que existe o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Mas esse pecado, novamente, ele não é uma exceção à regra de que nós falávamos de que da misericórdia de Deus. Não é uma falha na misericórdia de Deus. Acontece que o pecado contra o Espírito Santo é uma recusa de Deus, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus. E por isso que ele acaba não tendo o perdão. O São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Dominum et Vivificantem sobre o Espírito Santo, e ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo nessa encíclica. E ele diz assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo, o Espírito Santo que nos é dado para a salvação dos nossos pecados. O Espírito Santo agindo em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita o deixar-se convencer quanto ao pecado, porque nessa encíclica São João Paulo II fala várias vezes de que o Espírito Santo é aquele que convence o homem a respeito do pecado, né? Que a própria Escritura diz, mas ele vai trabalhar isso aí. Se o homem rejeita isso, bom, ele rejeita a vinda do Consolador e ele rejeita a salvação final. Então, por isso é que acontece essa impossibilidade do perdão, porque é a recusa de receber o perdão. É a recusa, às vezes, de dizer que existe um pecado que precisa de perdão, né? Não há quem diga isso. Não, mas Deus não se ofende com o meu pecado, é impossível, então eu não preciso pedir perdão, não preciso. Não. Isso é recusa do Espírito Santo, isso é recusa da misericórdia de Deus, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Né? Santo Tomás de Aquino, ele
estudando essa questão do pecado contra o Espírito Santo, ele fala de 6 modalidades de pecado contra o Espírito Santo. Primeiro deles, os 2 primeiros são um antagonismo, né? De um lado, desesperar da salvação. O que é desesperar da salvação? Achar que o meu pecado é tão grave, que não tem perdão. E eu passo a não acreditar no perdão de Deus pela gravidade do meu pecado. Nós nunca podemos fazer isso. O Senhor sempre pode perdoar. Há sinais de que talvez isso tenha acontecido com Judas Iscariotes. O meu pecado foi grave demais. Mas o Senhor Jesus o teria perdoado se ele tivesse pedido perdão. É a recusa em pedir perdão que o torna perdido, que o dana. Né? Então, em sentido contrário, a presunção. Presunção é, não, Deus vai me perdoar todos, eu não preciso me esforçar, eu não preciso combater o pecado em mim. Eu não preciso lutar contra o pecado, não preciso fazer nada. Deus vai me salvar. A misericórdia dele é onipotente. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Né? Em sentido contrário. O combater a verdade conhecida. Às vezes nós conhecemos uma verdade, mas ela é difícil, ela é dura, ela é exigente. E a pessoa passa a combatê-la, endurece o seu coração e passa... Não, não é assim. Se ela recusa a verdade, recusa a saber o que é bom e o que é mal, ela recusa admitir que fez o mal, que faz o mal, e logo o perdão. Então, o pecado contra o Espírito Santo. O invejar a graça que Deus dá aos outros. Deus deu uma graça extraordinária. O outro canta tão bem, o outro é um sacerdote santo. Às vezes eu queria ser e tal, mas eu queria ser ao ponto de eu queria que ele não tivesse aquela graça. Se eu não tenho, que ele também não tem. É pecado contra o Espírito Santo, é o pecado de não querer a graça de Deus, de não querer o próprio Deus. A obstinação no pecado. A pessoa está pecando, aí todos começam a advertir o fulano, olha-se que isso leva à perdição, isso é mal, tu não está vendo, tu está te perdendo. Não, não é. A pessoa se recusa a se abrir. Ela recusa a perceber, a ouvir. Está recusando novamente a verdade, está recusando combater o mal, está recusando o perdão e o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. E finalmente o morrer na impenitência final, que é morrer sem arrependimento daquele pecado. Que é, então, o pecado grave, também é pecado contra o Espírito Santo. Vejo que na ladainha do Espírito Santo, nós temos a ladainha do Espírito Santo, e eu vejo que ela traz justamente, quando a ladainha do Espírito Santo, ela tem aquela parte do livrai-nos, Senhor, né? Então, vai dizer, Consolador, tende piedade de nós, Espírito da verdade, tende piedade de nós. Mas tem um momento que ela passa a dizer, livrai-nos, Senhor. Sabe? Então, quando essa parte do livrai-nos, a ladainha do Espírito Santo começa assim, de todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. E aí nós vai ter 4 pedidos que vão ser o combate justamente desses pecados contra o Espírito Santo. Diz assim, de toda a presunção, achar que vai ser salvo sem precisar de esforço, que Deus vai perdoar qualquer coisa, e desesperação, o contrário, desesperar, achar que a misericórdia de Deus não pode me alcançar. De toda presunção, desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, do combate à verdade, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, invejar as graças, os dons que Deus dá, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação em impenitência, então a obstinação no pecado e a impenitência final, livrai-nos, Senhor. Livrai-nos, Senhor, dos pecados. O Espírito Santo nos ajude, nos abençoe e nos dê a graça de vivermos a santidade, de aceitarmos a salvação que o Senhor nos deu, que nós vimos na
formação passada. E assim amarmos, assim estarmos livres, assim estarmos santos, justos, bem. Passamos um pouco tempo hoje. Deus abençoe. A paz de Jesus. Vamos meditar nessas coisas e que o Senhor continue nos abençoando sempre. Um abração. A paz de Jesus.